Estátua da Liberdade partiu. A viagem está muito tranquila. Vamos chegar logo. E não era essa Estátua da Liberdade. É outra. Vamos tentar de novo. Estátua da Liberdade partiu. Parece que agora estamos indo na direção certa. Chegamos. Boa tarde. Hoje é boa tarde, estamos gravando na tarde de sexta-feira. Por incrível que pareça, a pedido do Rocha, porque ele não podia de manhã, mas pelo visto ele também não podia à tarde. Deve ter dado algum problema lá de... Deve ter tido um imprevisto, ele pediu para a gente mudar para a parada. Vamos ver se ele entra, né? Tem isso, o nosso mundo aqui é imprevisível, vai que em algum momento ele entra aí. É porque a justiça está mobilizando aí pelos 18%, entendeu? A justiça exige muito trabalho sexta-feira à tarde. É isso aí. Olha aqui, ô Márcia, você hoje está gravando de um lugar diferente, estou vendo um computador atrás aí, o que tem nele aí? O pessoal quer saber aí, todo mundo é curioso, pô, o pessoal que nos assiste é curioso. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Vocês estão vendo a minha tela? Caramba! Vocês devem ver. Estão vendo? Vendo. Tá, ela vai repetir várias vezes, mas vocês estão vendo assim, tem que olhar meio como quem está olhando com o pescoço virado. Aquele azul forte, cheio de bolinha ali, é como se fosse uma nuvem, tá? Ele está do lado porque é o jeito que eu desenhei. Aí eu aqueço aquela nuvem e ele vira um vaporzinho de água, que vocês estão vendo aquelas bolinhas azul ali, vaporzinho de água. Do outro lado tem um material que adora água, super adora. Adora tanto que transforma o vapor de água em água líquida. E na borda daquele cone tem um material que adora ainda mais a água e puxa a água para dentro desse nanocone. E aí eu capto água e ponho lá do outro lado num reservatório e some, porque eu sou mágica, eu faço as coisas sumirem depois que elas fazem o que eu quero que elas façam. Então, a ideia disso é construir, usando nanociência, um captador de água com vapor de água da atmosfera. Pense em um lugar que não chove, mas tem vapor de água de manhã, o que é muito comum em lugares que tem variação de temperatura entre o dia e a noite. Tá? E com isso a gente capta água utilizando a nanociência, porque isso tem que ser nanoescala, e utilizando o fato da água adorar alguns materiais e detestar outros materiais. É uma brincadeirinha de amor e ódio dessa molécula tão doida, maluca e interessante que é a água. Ô, Márcia, ali eu vi embaixo o título, tá ali, ó, Nanocone Namíbia Beetle, é um besouro da Namíbia, o que é isso? Claro que eu não sou gênia, eu copiei de um bichinho que vive na Namíbia, no deserto, e como o deserto tem essa diferença de temperatura entre a noite e o dia, esse bichinho tem nas costas uns tubinhos que a parte de cima ama a água, e aí capta, faz esse jogo de transformar vapor de água em água líquida, e na parte de baixo uma parte que odeia a água, escorre, e aí ele tem água para beber. Existem plantas no deserto que fazem isso já é uma coisa conhecida. O nosso brinquedinho aqui é fazer isso na nanoescala, porque a água flui, anda muito mais rápido na nanoescala. Então, a gente está usando a rapidez com que ela flui e esse joguinho de amor e ódio sem precisar usar o que o bichinho lá da Namíbia usa e as plantas, que é a gravidade. A gente não tem gravidade aqui, a gente prescinde da gravidade para fazer esse joguinho aí de amor e ódio para captar a água. Ô, Márcia, esse aquecimento da nuvem é feito com qual tipo de energia? Você compartilhou... Tem a nuvem... Ô, Márcia, você compartilhou a nós, ó. Você tem que encerrar o compartilhamento aí. Interromper o compartilhamento. Tá. Valeu. Isso. Então, assim, ó, isso é para representar o que tem na natureza. Lá em cima é uma nuvem, e a nuvem está friazinha, mas aqui embaixo a gente está mais quente, né? Então, por isso a gente tem vapor de água perto da gente. É esse vapor de água que a gente está perto da gente, que se eu colocar uma superfície que ame água, ele vai transformar em gotículas de água. Isso a gente já vê acontecendo normalmente, de ver gotículas de água. É o orvalho, né? É o orvalho, o que a gente chama de orvalho. De orvalho. Só que eu estou criando... Trilha sonora da pesquisa é o orvalho vem caindo. É o orvalho, super orvalho, porque eu ponho uma superfície que vai fazer muito orvalho e uma outra que vai puxar esse orvalho para ir para aquela entradinha dos cones. Imagina agora uma floresta desses nanocones, tudo captando essa água do orvalho, transformando em água líquida, não em altas quantidades, porque isso levaria a um desequilíbrio ecológico,
mas em quantidades pequenas, para regiões pequenas que eu preciso de uma certa quantidade de água para sobrevivência, para beber, para uma subsistência. Eu não estou falando uma coisa mega, porque eu acho que a gente tem que gerar tecnologias de pequena escala, adaptáveis a comunidades, e essa é uma ideia para fazer umas tecnologias de pequena escala. Eu não faço tecnologia, só tenho as ideias de física e faz a simulação. Márcia, quem fizer a tecnologia e patentear vai ficar rico, né? Já aconteceu eu vou em eventos contar essas ideias, contar o que a gente já avançou, e aparecem pessoas dizendo, olha, se tiver um protótipo, a gente consegue produzir, etc. Mas ainda não está em protótipo, nem sou eu que vou produzir o protótipo, eu faço ciência básica, mas se outra pessoa quiser fazer, vai produzir, vai ganhar dinheiro, não é minha, vamos dizer assim, não é a minha praia, a gente gosta de citação e produzir artigo, que não dá dinheiro, né? Por sinal gasta dinheiro, mas não é a minha vibe, mas é importante saber que toda essa ciência básica, quando utilizada, ela vai virar um produto, né? E a ideia é, com isso, substituir alternativas que são de grande escala. Plantas de local que dessaliniza, por exemplo, é uma escala enorme, gasta muita energia, tem países que não conseguem ter. Um local que o pessoal dizia, ai, Márcia, a gente precisa, Jordânia não tem água, mas não tem estrutura para ter uma coisa grandona de dessalinização. Então, seria uma alternativa para comunidades menores. E é esse tipo de ciência que me agrada pensar, né, na ciência básica, de coisas pequenas, escalonáveis, para a gente ter várias alternativas distintas, diversidade, e para distintas comunidades. Mas, certamente, se alguém gosta de fazer ciência aplicada, quiser empreender, que é uma palavra quase proibitiva no Brasil, eu acho que a nanociência é um local muito interessante, porque a gente consegue produzir coisas fascinantes e que ajudam, que são desenhadas para ajudar a vida da gente. Márcia, duas perguntas. Uma é o seguinte, por exemplo, no deserto, mesmo que tenha umidade aí, com essa diferença de calor, a quantidade vamos dizer assim, de gotículas que tem no ar é pequena, né? Então... teria que fazer assim, olha, e não é tão pequena assim, se a gente deixar um bom tempo... Assim, você fazer uma coisa em grande escala, não vai ter... Não para uma cidade, eu não estou falando para usar para uma cidade, mas assim, para tu ter um reservatório de água para tu conseguir alimentar uma pequena casa, se tu deixar a noite inteira, tu consegue com coletores eficientes. Então, o que a gente está fazendo agora? Agora a gente já viu que funciona a ideia. A gente está pensando qual é o material mais eficiente para fazer essa captação. Será que eu colocar um cone do lado do outro, que isso também é uma pergunta, quão próximo eles podem estar para eles não competirem pela mesma água? Para já dar dicas de como é que essa construção tem que ser feita. Nota que eu estou falando ali é nano, entendeu? O tamanho daquela coisinha, pega um fio de cabelo, fatia em 60 mil vezes, dá um daqueles carinhas. Agora imagina quantos eu posso fazer coletando uma noite inteira, que é o momento adequado para fazer isso, e captando. Uma outra fonte de utilidade disso, e aí não é para ter água, mas regular, com as mudanças climáticas, nós vamos ter regiões que vão ter uma carga de umidade muito grande, e a gente vai precisar regular a umidade. Então, isso também serviria como um regulador de umidade. Tá? Obviamente, até a gente virar isso aí numa coisa útil, tem um tempo, que é o tempo da pesquisa básica, para fazer um protótipo, para alguém testar o protótipo, até esse protótipo se tornar uma coisa comercial. É um tempo grande, não é assim, 1 ano, 2 anos, esse produto vai estar na prateleira. É tudo na ordem de muitos anos, até a gente ter um produto desse na prateleira, e às vezes nem vai para a prateleira. A quantidade de ideias que a gente tem, publica, o outro publica outra coisa, e termina não dando em nada, é enorme. Já existem algumas ideias nesta linha que já estão sendo usadas. Por exemplo, na China, eles constroem umas redes, tipo rede mesmo, uma rede com materiais super hidrofílicos que amam a água e coletam nessas redes, tá? E fazem aí sim eles usam a gravidade, tá? Eles usam a gravidade para fazer essa coleção, porque eles têm muito problema de água. Tá? Então, se tu começar a instalar essas redes, tu vai começar a coletar água. Tudo isso tem que ser feito, de novo, eu digo, com muito cuidado,
para não ter o problema de, ao coletar a água, mudar a umidade relativa do ar e aí gerar mais problema do que solução. Então, tem que ser uma coisa feita bastante cuidadosamente, né, dessas diferentes ideias. Eu sempre aposto em não fazer nada muito grande, porque muito grande gera desestabilizações. Fazer coisas comedidas para pequenas, não resolver o problema de grandes cidades, mas resolver problemas mais locais, de pequenas comunidades. Pensar nessas alternativas, né? Muito no espírito do que é energia solar hoje em dia. O uso da energia solar ainda é sempre pensado para uma escala mais modesta, vamos dizer, do que uma grande escala. Tá? E por isso que a gente precisa de tanta pesquisa, né? Isso serve... A maioria dá errado, a gente precisa ter espaço para dar certo. Isso serve, por exemplo, a umidade no mar, por exemplo. Né? Se você coleta isso, a água sai potável ou ela sai salgada? Ah, não. Você está querendo dizer se eu vou usar o mar. Para usar a água do mar, aí é outro assunto. Tá? Aí eu preciso de ter um filtro. Eu estou falando da umidade do ar. A umidade, essa coleção de água da umidade do ar vem limpinha. Tá? Ela vem água Mas no potável. mar, a umidade do ar no mar, ela é salgada também? Não, ela é umidade, é ar. Porque assim, quando o que é o vaporzinho de água? Tá? Tu pega a água, tu ferve, né? E ela vira gás. Só que o sal, para ele virar gás, precisa dar uma tremenda temperatura para ele, muito mais elevada. Ele, para virar vapor, tu vai precisar de uma temperatura mais elevada. Aliás, esse é um jeito de salinizar. Provavelmente, alguns dos mais antigos, como eu, quando fazia um experimento no colégio, no ensino médio, fazia um experimento que tu fervia a água, ela subia por um tubinho que esfriava e no outro lado tinha água potável. Tá? Chama-se destilação. Tá? A destilação é o método de dessalinização que é usado em algumas partes do mundo, ainda, embora seja tremendamente ineficiente. Tá? Se ninguém nunca fez esse experimento, pode fazer até em casa. Ferve água com sal, coloca numa coisinha mais geladinha, subindo assim um tubinho. Tá? Esses tubinhos flexíveis, vão ver que do outro lado tu coleta a água que não tem sal, né? Quase é bem... Ô, Márcia, nosso representante do setor judiciário chegou. Eu sacaneei você, Rocha. Eu disse para os nossos ouvintes que você pediu para mudar o horário de gravação, porque a gente começou dando boa tarde, porque você só podia às 16 horas, mas pelo visto você também não podia às 16 horas. Não, eu podia. O problema foi eu te defendi, viu, Rocha? Eu te defendi e falei que você estava lutando pelos 18%. O avião atrasou demais, rapaz. Atrasou demais. Foi um dia maravilhoso do setor jurídico brasileiro. Ele está de ressaca, é isso. Ontem foi uma grande festa do judiciário brasileiro. Rocha, você foi na manifestação lá em São Paulo? Não fui, eu estava em Brasília. Eu fui a Brasília. Mas, de qualquer maneira, eu achei que... eu não gostei muito. Eu achei que a manifestação ficou muito na área jurídica do direito, entendeu? E a manifestação tinha assim, a ideia era fazer uma coisa mais ampla, né, com todos os setores da sociedade e tal. Mas como o pessoal da Faculdade de Direito puxou esse negócio da Carta dos Brasileiros de 77, acabou indo para o lado do direito. Aqui em Curitiba fizeram também na Faculdade de Direito, então eu achei que tinha que fazer na Fiesp, na Associação Comercial, enfim. Aqui no Rio foi na PUC, na PUC. Mas teve também na faculdade da UFRJ também, teve mais de um lugar. Na PUC estava bastante cheio. Não, do ponto de vista... Famosos pilotis. Pilotis. Olha, ponto aqui de no vista... Sul foi duas coisas. A gente teve dentro da faculdade, mas os movimentos sociais vieram em marcha desde um colégio muito emblemático, que é o Júlio de Castilhos, e passaram e pararam na frente, tocaram tambor, tinha carro de som, assim, foi 26 movimentos sociais participando de uma marcha juntos, e dentro da nossa faculdade de Direito tem uma escadaria muito minúscula, né? E é um prédio super antigo, assim, tombado. Então, ali dentro ficaram os professores, o pessoal, mais o pessoal do judiciário mesmo, mas transmitindo o som da leitura para a rua, onde estava repleto de movimentos sociais, dentro da escala do que é possível
Porto Alegre, que não tem a mesma população de São Paulo, nem do Rio de Janeiro, mas assim, foi uma combinação bem, vamos dizer assim, azeitadinha entre essa coisa mais, vou usar dizer conservadora, se o Rocha não ficar muito bravo comigo, do setor judiciário, com essa coisa mais dos movimentos sociais, mais transgressor. Então, sim, eu fiquei muito contente ontem com o resultado. Agora, olha aqui, eu dei um pulo lá em São Paulo, já estava no final, eu estava num voo, o voo atrasou, enfim. Quando eu cheguei já tinha acabado todos os discursos, porém estava todo mundo lá começando a sair. Cumprimentei algumas pessoas, etc. E depois, né, eu não assisti o Jornal Nacional ontem, não, assisti o jornal hoje. A matéria foi muito longa, né? E aí, eu até queria que vocês me dissessem as impressões de vocês. No jornal hoje, colocaram os discursos de várias pessoas, dentre eles Armínio Fraga e Horácio Laffer Piva. Eu conheço as duas pessoas, do ponto de vista pessoal, pessoas muito agradáveis, etc., mas são pessoas que, né, de uma maneira ou de outra, apoiaram lá atrás, né, tudo que resultou nesse caos que nós estamos agora. Tá? Eu, assim, claro que quero que essas pessoas participem e tudo, né? Mas o destaque dados, né? Eles fizeram discursos no Salão Nobre da Faculdade de Direito, né? Eu fico pensando assim, o que levou, né? O que os possibilitou a serem oradores, né? O Horácio Laffer Piva, na semana passada, ele disse que Bolsonaro era retrocesso e Lula era mais do mesmo, né? Então, assim, eu não sei, eu fico pensando que é possível, é legítimo isso, não estou dizendo que tenha nada de errado nisso, eu não moralizo isso, que eles tenham ajudado em algum apoio financeiro, tudo isso, porque não é um ato, né, barato, né, e você vai financiar como, né? E aí isso tenha facultado, né, a eles essa possibilidade de discursar. Eu não consigo imaginar outra razão, tá? Não, mas, Alberto, eu vi assim pela CNN, do G1 e tal, eles puseram gente do movimento sindical, do movimento negro, todo mundo falou. Não, sim, eu só acho estranho terem dado, foi o que eu falei, eu vi outros também, eu só acho estranho essas figuras terem tido a possibilidade de falar, né? Uma vez que nunca deram bola mesmo para isso, entendeu? Eu acho que é meio assim, marinheiro de 25ª hora, sabe? É muito destaque para quem não merecia, só isso. Tá? É isso que o Rocha falou no início, o tom da manifestação foi essa, né, Rocha? Agora eu acho o seguinte, quando você faz essa correlação com a Carta de 77, você deu a senha, né? Porque na Carta de 77 você há de lembrar que também naquele ato estavam lá notórios golpistas de 64, gente que não só apoiou, como foi participante ativo do golpe de 64. Depois se arrependeram e foram acolhidos na Frente Democrática. Então, a ideia era mais ou menos essa, assim, eu não gosto muito dessa ideia de que esse movimento, essa carta é que está resolvendo o nosso problema da questão democrática, né? Eu acho que a grande trincheira da democracia, da defesa da democracia, certo? Ela acabou sendo o Nordeste na eleição de 2018, né, que recusou o golpe na Dilma, deixou claro que não concordava com aquilo, deixou claro que não concordava com a prisão do Lula, e a vigília Lula livre, que foi uma trincheira que se estabeleceu desde o primeiro dia até o último dia da prisão do Lula, né? Foi um movimento mais estreito, mas, na verdade, ali sim você cravou uma estaca de resistência contra os arroubos autoritários do governo Bolsonaro e do próprio Bolsonaro. Então, essa ideia de que a carta é um marco, é a seguinte, a carta é um marco para dizer o seguinte, olha, nós não vamos aceitar retrocesso, né? A carta deixou claro isso, e as manifestações deixaram claro isso, né? Quem quiser fazer retrocesso vai fazer, mas vai ter que matar gente, vai ter que violar direitos humanos, ou seja, não vai ficar barato para quem tentar, né? E assim, essas manifestações, essa carta deixa claro isso. Agora, a trincheira que, de fato, defendeu a nossa democracia nos últimos
4 anos, sem dúvida nenhuma, foi a trincheira do Nordeste, né? Que deu 4 governadores para o PT, que ajudou o PT a ter 47 milhões de votos na eleição presidencial e a maior bancada na Câmara dos Deputados. Isso sim, né? Então, preciso ter cuidado, porque, de fato, é incômodo, como o Alberto falou, você, numa cena em que a democracia não está ameaçada como estava em 77, certo? Você ter que acolher gente que até ontem estava colocando fogo no circo, né? Estimulando essa loucura que a gente está assistindo aí hoje. Então, eu acho que nós estamos num momento em que nós podemos, sim, dizer, olha, tudo bem, nós estamos lutando pela democracia, a nossa luta é essa, mas qual democracia? Né? Qual democracia? Porque democracia com o povo fora do orçamento não é democracia. Né? O que é estranho, Rocha, é o seguinte, é que em 77, os estudantes, mesmo na ditadura, enfrentando os cavalos na rua, enfrentando tanque, os estudantes estavam na rua. Os estudantes começaram a ir para a rua em 75, 76, 77 foram grandes manifestações e o movimento operário começa em 78, né? 77, 78 começa o movimento operário amplo. E hoje, assim, eu fico muito impressionado como que está retraído esse movimento estudantil, né? De tantas ameaças, né? Porque, veja só, você está reclamando aí que é uma elite, mas cadê os estudantes? Cadê o movimento de bairro? Naquela época era muito comum o movimento contra a carestia, né? Porque contra a carestia, era o nome. Então, você tinha movimento estudantil, movimento contra a carestia, movimento de bairro e começando o movimento operário. E hoje em dia isso está muito, né, com todas essas ameaças que a gente tem, esse movimento de massa ele está muito tímido, vamos dizer assim. Eu acho que o movimento estudantil ele deu uma quebrada boa, né? Por conta de circunstâncias que devem ainda ser estudadas, mas na manifestação de ontem você tinha lá o movimento de trabalhadores do sem-teto, do sem-terra, os movimentos sociais todos estavam lá. Isso é um volume muito que, de certa forma, ocupa esse espaço que os estudantes deixaram aí, né, no vazio. Eu estou falando isso porque eu cheguei a participar de manifestações nos pilotis da PUC em 77, 78. Pelo menos 2 vezes eu vim aqui no Rio, saí de Belo Horizonte, vim para o Rio. Então, ontem, assim, é um negócio meio saudosista, assim, de você ver aquelas pilotis cheias de gente, cantando o hino nacional, etc. Lembra muito aquele momento, né? Agora, Rocha, quando você menciona o Nordeste, você dá uma forçadinha de barra, que é a interpretação sua, tá? O Nordeste não votou em defesa da democracia nenhuma, né? O Nordeste votou em defesa do bem-estar, foi quem melhorou a vida dele, entendeu? Você está interpretando, mas só isso. Justamente isso que eu estou falando, que o Nordeste diz o seguinte, essa aqui é a democracia que nós queremos. Certo? Porque se você tem... não vai dizer que nós não temos uma democracia no Brasil, temos, apesar das instituições estarem funcionando mal e porcamente, como diz o Eustáquio, há uma democracia. Certo? Agora, qual é o defeito dela? O defeito dela é que as pessoas estão passando fome, ela não dá conta do elemento mas o manifesto é sobre a democracia, não é? Veja só, a democracia é um procedimento. Atacar a fome é uma substância, é uma política pública específica. O Nordeste votou não pelo procedimento, mas pela política pública específica. É só isso, tá? Não, mas que é resultado do procedimento, né? Quer dizer, as conquistas feitas pela população do Nordeste toda, ela se deve fundamentalmente ao processo democrático que nós temos, né? Que elegeu um governo que os atendeu, né? E que agora, eles estão dizendo o quê? Nós queremos essa democracia aqui, não queremos a democracia do Bolsonaro, queremos a do Lula, né? Não, mas então, portanto... o que eu achei interessante ontem, fazendo esse contraponto aí, que é o seguinte, enquanto as forças, vou dizer assim, oposicionistas ou as forças em defesa da democracia
estavam fortalecendo esse movimento, o Bolsonaro e o governo Bolsonaro estavam falando exatamente de quê? Preço do combustível, que reduziu o preço do combustível, e a deflação que teve no mês passado. Então, quer dizer, a coisa mudou. Quem estava falando dos problemas de fome, inflação, eu mesmo estava falando que isso aí devia ser o centro da campanha, né, as questões econômicas. Ontem a coisa mudou, né? A oposição falando de democracia e o governo Bolsonaro falando de coisas, vamos dizer, substantivas aí do dia a dia da necessidade das pessoas, né? É que o Bolsonaro leu o livro do Alberto. Eles sabem intuitivamente. Nós sabemos intelectualmente, eles sabem intuitivamente. É isso que acontece, entendeu? Não, mas então, pegando essa dica aí da Márcia, Alberto, que você fala lá no livro com o Tiago, que a inflação é um dos determinantes aí na decisão do voto, né? E a inflação estava indo, aí já está indo em 2 dígitos, etc. E aí a gente teve uma deflação mês passado, deve ter uma deflação pequena agora em agosto, né? E a gente sabe por quê, porque o governo cortou imposto, adiou uma série de coisas para o ano que vem, e ele está empurrando com a barriga os problemas econômicos para o ano que vem, né? Mas eu queria te perguntar, Alberto, é isso. Você acha que, com essas medidas que foram tomadas, o Bolsonaro consegue, por exemplo, evitar uma eleição ser decidida no primeiro turno? Eustáquio, tudo é chute, né, Eustáquio? Vamos falar a verdade. Tudo é chute, ninguém sabe. Ninguém sabe, né? O que a gente sabe é que ele ia melhorar. Agora, você perguntar, vai melhorar até qual ponto? Né? Vai melhorar o ponto de virar? Vai melhorar o ponto de levar para o segundo turno? Vai melhorar o ponto... É impossível dizer. Pode ter uma melhora e parar, pode ter uma melhora e continuar, né? Cada um vai ter um palpite. Saber, ninguém sabe. É um fato. Não, mas no livro de vocês, pelo que eu entendi, a luva esse ano tem 4 dedos só. Veja só, no capítulo sobre a luva de 2022, a gente deixa... Você leu o capítulo, né? A gente deixa condicional, a gente diz, olha, depende do desempenho da economia, nós acreditamos que o desempenho não vai melhorar o suficiente para reverter o favoritismo de Lula. Mas pode acontecer, está dito isso lá. Né? Inclusive está dito com relação à avaliação de governo. A avaliação de governo precisa melhorar, mas a gente não sabe o quanto vai melhorar e nós não achamos que vai melhorar o suficiente para permitir a reeleição de Bolsonaro. Mas pode acontecer. Agora, deixa eu ver uma coisa da pesquisa de Minas que me deixou, e eu quero aproveitar o Alberto para ele explicar. O que eu entendi da pesquisa de Minas é que o Bolsonaro cresceu mais entre quem tem mais dinheiro do que quem tem menos dinheiro. E eu achava que o auxílio emergencial era para fazer o contrário. Não estou entendendo nada. Você está falando de... Né, qual é aquela coisa do marketing, né? A primeira lição do marketing, você vende mais para quem já te compra. É mais fácil você vender mais para quem já te compra do que fazer uma venda nova para quem nunca te comprou, tá? Então, primeiro é isso que você está falando, né? Quem já compra Bolsonaro é quem tem a renda mais alta. Agora, a deflação que aconteceu não é uma deflação generalizada na economia, é uma deflação que ela está num cantinho da economia, que é combustíveis. E as pessoas que utilizam... Exatamente. E gás alto. Que é esse público, entendeu, Márcio? Aí é o seguinte, tanto é que o dado tem deflação, mas o preço dos alimentos subiu 1,3%. Quando você joga isso no ano, dá quase 20%. Entendeu? Então, houve assim um frenesi na mídia e tal, certo? Que, de certa forma, gerou assim, uma sensação, né? Mas uma sensação completamente falsa, porque o povo está indo no mercado e está vendo os produtos aumentarem, né? Não, mas o que acontece é o seguinte, inegavelmente, o governo está conseguindo, vamos dizer assim, evitar uma explosão econômica ou uma implosão econômica muito grande, fazendo o quê? Jogando os problemas para frente, né? Então, corta imposto, adia os precatórios,
faz uma série de coisas que vão ter consequências em 2023, né? Então, nesse sentido, até é compreensível que a recuperação do Bolsonaro ela varie para cima, né? Quer dizer, melhore a avaliação do Bolsonaro. E aí vem um outro movimento, que é esse movimento, eu estou chamando assim de fundamentalismo, porque hoje, eu não sei se o pessoal viu, ainda não está muito claro, mas o Salman Rushdie, aquele iraniano, né, foi esfaqueado lá nos Estados Unidos. E foi uma sentença que o Ayatollah Khomeini deu há 40 anos atrás, né? Porque o cara escreveu um livro que foi considerado ofensivo, né, aos muçulmanos, e ele é muçulmano, né, mas ao Corão, e aí o Khomeini falou que vai para o céu tal quem matar o Salman Rushdie. E hoje, 40 anos depois, ele levou facada. E aqui no Brasil, a gente teve essa semana o vídeo que a Michelle Bolsonaro colocou do Lula participando de um culto de religião afrodescendente, né? Religião de matriz africana, e colocando aquilo ali como uma coisa do Satanás, né? Então, parece que nas pesquisas o Bolsonaro recupera um pouquinho entre as mulheres, principalmente as mulheres evangélicas, né? Então, você tem esses dois movimentos. Uma certa despiora, né? A economia parou de piorar, né? E você tem um fortalecimento aí do discurso fundamentalista religioso. Então, isso aí pode explicar um pouco essa subida do Bolsonaro. Alberto, eu me questiono muito se está tendo uma subida, entendeu? Eu realmente me questiono. Eu vi a pesquisa da Quaest, ela publicou uma pesquisa do São Paulo e Minas. Presidencial no dia 3 de agosto, certo? Uma pesquisa presidencial nacional. E hoje ela publicou uma pesquisa ontem do foi Sudeste. São Paulo, ontem foi do São Sudeste. Paulo, hoje foi do Sudeste, exatamente. Ela publicou agora uma pesquisa do Sudeste. Quando você pega o resultado da eleição presidencial da Quaest, do dia 3, certo? No Sudeste, e você pega a pesquisa que divulgaram agora do Sudeste, não bate, os números não fecham. Entendeu? E não aconteceu absolutamente nada em Minas Gerais. Não, mas o Rocha, por exemplo, eu tive um diálogo, né? Eu vi gente dizendo o Zema cresceu muito na região metropolitana de Belo Horizonte. Você diz, não aconteceu nada, aconteceu sim, eu vou dizer o que aconteceu. O Zema tem 50% de ótimo e bom na avaliação. Então, está distante da eleição, o sujeito que avalia bem o Zema, que está ali perto da capital, ouve falar muito do Calil, aí vai fazer uma pesquisa, ele vota no Calil, aí vai começando a se aproximar a eleição. Aí ele ajusta o voto dele à avaliação que ele tem do governador de estado, que a eleição é para governador de estado. É assim que funciona, né? Então, o que aconteceu? O eleitor está ajustando o voto dele ao que realmente define o voto, que é a avaliação do governo. Se o Zema perder, vai ser a primeira vez no Brasil, eu tenho todos os dados de eleições para governador, nas quais o governador que foi eleito, ou seja, o governador que teve o voto digitado, a fotinho, confirma na urna, disputou a reeleição com mais de 45% de ótimo e bom e perdeu. Todos ganharam até hoje. O Zema será o primeiro. Então, eu acho que o Zema é super favorito. Pode perder sempre, pode, tá? Não, tudo bem, eu acho que isso explica a questão do governador, eu concordo com você, mas não explica do presidente. Não, mas por que eu estou dando de exemplo isso, Rocha? Porque isso é algo pouco visível, né? Existe o viés de nós que acompanhamos a política e que ficamos lendo notícia de política, discutindo política. Então, o viés, a gente acha que as pessoas fazem o mesmo. As pessoas não fazem. Então, você mencionou a pesquisa do dia 3 e agora sai no dia 12. Por ali, enfim, sei lá, sejam 7 a 10 dias de diferença. O que pode ter acontecido nesse período? Nada na mídia, mas aconteceu que as pessoas começaram a se dar mais conta da redução do preço do combustível. Hoje saiu dado do IBGE
de emprego, né? As únicas dois estados que não houve melhoria do emprego foi Pernambuco e Bahia, em todos os demais houve 22 estados, sei lá, né? Então o emprego vem melhorando, né? Eu sei, a inflação, né, é num segmento dela, mas deu uma melhorada, né? Entra o auxílio, então é isso que está acontecendo, mas isso que está acontecendo não tem visibilidade midiática, você entende? Mas está acontecendo. E acontece lá atrás, a economia tem isso, tá? Economia, ela tem uma defasagem sempre. Um benefício da economia, ela não se faz sentir imediato, né? Isso, inclusive, do ponto de vista da estatística, é modelado estatisticamente. Você tem uma defasagem, às vezes é uma coisa que acontece 15 dias antes, é que vai ter impacto agora, né? Então é isso, quer dizer, né? Eu acho que, de fato, teve um crescimento, não tem nada de surpreendente nisso. Eu não acho, Eustáquio, que, por enquanto, tire o favoritismo de Lula, tá? Eu não acho que tire. Eu também acho que não, mas eu acho que está ficando cada vez mais improvável a eleição ser decidida no primeiro turno. Mas olha só, deixa eu só falar essa coisa do primeiro turno. Tem um negócio que é matemático, é lógico, né? Se todos os demais candidatos, que não os dois primeiros, são muito pouco votados, né, praticamente qualquer diferença faz definir a eleição no primeiro turno. Tá? Então, se Bolsonaro cresceu, né, nas pesquisas, tirando o voto dos demais candidatos, então, e isso daí, paradoxalmente, né, os dois se aproximam, mas a eleição pode ficar mais próximo de acabar no primeiro turno, sim. Né? Paradoxalmente. Vamos supor, se Ciro tem 0,5%, Simone Tebet tem 0,5%, então é 1 ponto. A diferença entre os dois primeiros é 5 pontos, vai acabar no primeiro turno, você entende? É o seguinte, eu acho o seguinte, a leitura que estou fazendo é o seguinte, que diverge de uma outra leitura que eu ouvi essa semana, que é dizendo o seguinte, que vem os debates, e nos debates vai haver um ataque entre Lula e Bolsonaro, e Simone Tebet e Ciro atacando os dois. Né? Então, eles serão muito atacados. Certo? E pode ser que isso melhore a posição do Ciro e da Simone, portanto, torne mais difícil definir a eleição no primeiro turno. Né? E tem essa do Alberto, que diz, se os demais candidatos derreterem, a eleição acaba no primeiro turno. Isso é matemático. Né? Matemático. Então é isso, tem que ver o que vai acontecer. Agora tem o seguinte, tá? O Rocha, dentro dessa, e aí, Eustáquio, né, o Ciro tem eleitores de escolaridade mais alta. Tá? O Ciro tem eleitores que acompanham mais a política, que sabem mais os números, uma parcela grande dos eleitores do Ciro. Então, esses eleitores podem se dar conta que a eleição está perigando, que era melhor ganhar no primeiro turno. Então, esse crescimento do Bolsonaro pode levar esses eleitores do Ciro a abandonarem o Ciro e irem para o Lula. E aí facilita mais ainda terminar no primeiro turno, que está de acordo com o que o Rocha acabou de falar. É isso. Eu acho que está tudo aberto, mas eu acho que nós temos que nos preparar para o segundo turno. Né? Essa coisa de ganhar a eleição no primeiro turno, se acontecer, ótimo, né? Mas nós temos que nos preparar para o segundo turno e não vai ser brincadeira, porque não foi brincadeira na Argentina, não foi brincadeira no Chile, não foi brincadeira no Peru, não foi brincadeira na Colômbia. Acho que o lugar mais fácil foi na Bolívia. O resto foi... Agora, eu vou contar um negócio para vocês. Uma vez eu tive num evento daquele grupo lá, Direito Já, né, já faz tempo isso. Aquilo é um cara que organiza aquilo, era um cara que era do PSDB e hoje está no PSB, cara de São Paulo, Fernando alguma coisa, Fernando Guimarães, enfim, alguma coisa assim. E nesse evento tinha gente de muitas religiões, né? Então, bem variado, judeus, católicos, evangélicos, né? E tinha religião afro, um representante, então era um representante de cada religião. Né? E o mais aplaudido foi da religião afro. Né? Bom, a gente não para de estudar, né, Márcia? Né? Eu ali vi aquilo foi o quê? Foi antes de começar a pandemia, foi em 2019. Lotado no auditório da PUC de São Paulo, eu não entendi nada, né? A minha lógica eleitoral, eu falei, porra, o pessoal que tem a menor quantidade de fiéis é o mais aplaudido, mas a diferença era gritante, tá? Aplausos de pé, as outras religiões eram pouco aplaudidos. Bom, de lá para cá, vim estudando. É a moralidade da esquerda. A esquerda tem a moralidade que ela quer defender os mais fracos e mais oprimidos.
Na verdade, o aplauso à religião, aos seguidores de religião de matriz africana, não é o aplauso a uma quantidade de eleitores, mas é o aplauso aos eleitores que estão mais na base da pirâmide social, que seguem essas religiões. É interessante isso. Então, quando o Lula vai para uma atividade junto a esse segmento, junto a essa religião, na verdade, ele está acenando para os eleitores que têm essa moralidade, a moralidade da esquerda. Ele está dizendo o seguinte: estarei do lado dos mais fracos e dos mais oprimidos. Tá? E aí a direita se utiliza desse movimento dele para dizer, olha, ele quer desagregar a sociedade, porque essa religião não é uma religião que agregue, é uma religião desagregadora. Aí tem a ver com a imagem da religião. Né? A gente sabe, o Eustáquio sabe disso, as grandes sociedades, numericamente falando, sociedades agrícolas, elas só foram viabilizadas em torno de um Deus único, e não de inúmeros deuses, politeísmo, né? Foi monoteísmo. Antes do monoteísmo, na Judéia, né, onde surgiu uma das religiões monoteístas, tinha a monolatria. Né? O que é? As pessoas tinham muitos deuses, mas o rei, acho que foi Josué, foi o que fez isso, faz o seguinte: pode ter muitos deuses, mas só haverá adoração a um. Então foi uma transição. Os judeus eram politeístas. Ninguém sabe disso, mas isso todo bom historiador sabe. Os judeus eram politeístas e todo politeísmo ele é reprimido para que ele deixe de existir. O politeísmo leva a sociedades tribais, ele tem uma correlação com sociedades tribais. Né? E o monoteísmo, esse Deus moral único, né, que a transição passa pela monolatria, né, ele permite que você agregue sociedades numericamente maiores. Né? Então, quando você faz uma crítica a uma religião tribal, né, dizendo que ela não ajuda a sociedade à agregação, essa crítica tem uma base científica real. Eu estou só explicando. Eu não estou defendendo nenhuma crítica, não estou atacando ninguém, criticando ninguém. Eu estou só explicando como funciona a comunicação em função dos símbolos que as pessoas acreditam. Mais nada. E aí, essa semana tem esse episódio da Michelle Bolsonaro atacar justamente esse segmento, né, dos credos afro-brasileiros. E eu não sei qual é o resultado disso, se eles têm pesquisa para estarem fazendo isso, porque eu acho que, eventualmente, isso ajuda lá no eleitorado evangélico, mas tenho sérias dúvidas se no conjunto da sociedade isso é bem recebido. Né? Eu acho que não. O que está acontecendo é isso, que a religião católica e os sem religião, né, e as religiões de matriz africana, elas estão indo totalmente para o Lula, né, ou para os outros candidatos, e se afastando do Bolsonaro. Então, esse discurso da Michelle, ele é muito bom para fortalecer, vamos dizer assim, o grupo evangélico, mas ele é horrível para expandir para outras religiões. E só lembrando o que aconteceu aqui no Rio, na eleição do Crivella, né? O Crivella conseguiu atrair os evangélicos para... Quando ele candidatou na última eleição, né, em 2020, para a reeleição no Rio, ele conseguiu ter maioria entre os evangélicos, mas perdeu de feio nas outras religiões. Então, o Eduardo Paes ganhou tranquilamente a eleição. Então, você pode ter um efeito disso a nível nacional, né? O Bolsonaro se fortalece entre os evangélicos, mantém, né, uma boa parte desse eleitorado, mas ele se enfraquece nas demais religiões. Olha só, deixa eu só falar, essa pesquisa que saiu, eu estou com um dado aqui, tá? Eu vou falar para vocês o dado. Católicos, tá? Em Minas, o Lula caiu de 50 para 46. Bolsonaro aumentou de 24 para 29, junto aos católicos. Porque isso não tem a ver com religião, isso tem a ver com a melhoria da avaliação do governo, que é generalizada. Evangélicos, Lula caiu de 39 para 48, caiu 9 pontos. Perdão, Bolsonaro subiu de 39 para 48, subiu 9 pontos. Lula caiu de 36 para 30, caiu 6 pontos, junto aos evangélicos de Minas. Tá? Agora, São Paulo. São Paulo, eles ficaram meio que parados nos católicos. Parados, é margem de erro. Lula de 39 para 42, subindo, junto aos católicos em São Paulo, e Bolsonaro 31 para 30. Está parado.
né? Os evangélicos de São Paulo, Bolsonaro cresceu de 42 para 48, 6 pontos, e Lula ficou parado, 27, 26. Tá? Esses dados, né, todos têm que ser vistos com cautela, né? A gente tem que comparar outras pesquisas, ver outros dados que vão sair, mas mostram componentes regionais no voto, né? Coisas que estão acontecendo nos estados, tá? Que não, você tem meio que um fenômeno geral, mas eu acho que isso é importante. Uma coisa que me deixou encafifado, né, é o fato de, em Minas, de um mês para o outro, eu estou falando esses dois dados, julho e agosto, tá? Em Minas, em julho, 46 avaliavam Bolsonaro ruim, péssimo. Isso caiu para 39. E o ótimo e bom em Minas saiu de 29 para 34. Está maior do que em São Paulo. O ótimo e bom de Bolsonaro em São Paulo é 29. Né? Isso, sei lá, eu acho um pouco esquisito. Só isso. Tá? Eu queria entender melhor e isso aí precisaria de outros dados. Né? E aí o seguinte, Minas e São Paulo, a comparação, ela faz sentido ainda, porque a vantagem de Lula em Minas é maior do que em São Paulo. Acontece assim em toda eleição. Proporcionalmente, a esquerda é mais votada em Minas do que em São Paulo. Mas esquisita é a avaliação. Se a esquerda é mais votada, a avaliação de um governo de direita tem que ser pior em Minas do que em São Paulo, e não está. Tá? Então, isso me deixa meio encafifado. É só para fazer esse ponto aqui. Uhum. Exatamente isso que eu notei. Há umas disparidades. Como é que você tem um movimento numa direção, numa região, num estado, e o movimento em outra direção no outro? Assim, só se tem alguma coisa correndo por baixo dos panos. Olha, para ver coisa de longo prazo, tem que ter mais dados, tem que ter uma próxima pesquisa, senão derivada se torna impossível. Por exemplo, eu imagino que numa próxima pesquisa, depois dos comentários da Michele, o que aconteça é que o eleitorado feminino evangélico aumente, porque o que ela fez foi ter um protagonismo que nenhuma mulher estava tendo dentro da campanha. Então, ele diz, olha aqui, ó, tem uma mulher, mesmo falando coisas que a gente considera como equivocadas, ela estava falando. Tá? Isso dá um protagonismo que vai ser apreciado pelas mulheres que são desse grupo, tá? E até mesmo para mulheres que sejam mais conservadoras em outros grupos. Então, olha, tem ali uma mulher falando que tem sido um tema também nas outras campanhas, né? A presença de mulheres. Então, tem um ingrediente aí que eu tenho uma certa curiosidade para ver na próxima pesquisa, como é que vai se dar essa derivada, que a partir de a gente ter um acompanhamento que dá para fazer alguma previsão, né? Com uma melhoria só, pode ser uma coisa que daqui a pouco, se não se sustenta essa melhoria econômica, se o fato de ter uma deflação não se tornar baixa no alimento, no supermercado, eu tenho dúvida que isso se sustente. Então, e eu acho que tem um outro elemento aí, é que a campanha do Bolsonaro começou a ir para cima do Lula muito forte, né? Por exemplo, nessa questão da democracia, o que ele está falando? Isso é contradição do Lula, porque ele defende democracia no Brasil e defende ditadura em Cuba, na Venezuela, na Nicarágua, etc. Aí, essa semana, o Bolsonaro falou que o Lula é bêbado e ladrão, e está indo para cima, ligado ao narcotráfico, contra a ordem, contra a bandeira nacional, etc. Então, esse acirramento, essa polarização, eu acho que ela não tem fôlego muito alto, não, mas ela ajuda vamos dizer assim, o exército bolsonarista, o gado bolsonarista marchar junto, né? Então, sim. Isso pode ter efeito. Esse tipo de discurso gera uma unidade maior lá na tropa do Bolsonaro. Mas é uma tentativa de alterar a pauta, tirar é um movimento dissuasório, né? Para tirar a importância da economia da pauta, trazendo esses temas aí que foram muito importantes em 2018, né? Tem que ver qual é o efeito disso, porque a pancada em eleição, o povo está acostumado, né? Chamar o
o Lula de ladrão, né? Eu não imagino que isso vá ser feito, ter algum efeito, porque o cara ficou preso 581 dias, né? Foi execrado publicamente, então o que mais pode acontecer com ele, né? Eu acho que nessa pancadaria, quem tem a perder, se esse troço começar, é o Bolsonaro, né? Porque vem coisa dele aí que o eleitorado vai se assustar, né? Dele, da mulher, porque também quando você coloca a mulher na vitrine, ela vai apanhar, né? Vai tomar bordoada. Então, e ela não tem que ver como é que vai ser isso. E ela não é mulher de César. Aí o eleitor eu acho que o nosso... desculpa a interrupção, Rocha. O nosso pessoal que nos segue pode ter curiosidade de saber algumas coisas sobre Michele. Eu trago, assim, algumas informações de bastidor, né? A Michele, ela basicamente é da região de Brasília, né? De uma classe mais baixa ali das cidades satélites, eu não me lembro qual cidade. Ela trabalhava em empresas de eventos, dessas recepcionistas de empresa de eventos. Até que um deputado foi num evento lá em Brasília, achou ela muito bonita e se apaixonou por ela, enfim, levou ela para trabalhar na Câmara dos Deputados. E esse deputado, esqueci também o nome, enfim, é público, tá? Não estou falando nada que ninguém em Brasília não saiba, né? Esse deputado começou a namorar com ela, e ela frequentava o Congresso, cruzava com o Bolsonaro, e o Bolsonaro dizia: um dia eu ainda vou casar com você, um dia ainda vou casar com você. Até que um dia ela deixou de namorar com esse deputado, e aí Bolsonaro foi lá, deu em cima dela, enfim, e começou a namorar ela, e no final se casou. Então essa é a trajetória dela, tá? Só para o pessoal saber. Então é uma pessoa conectada, né, porque ela vem, né, da base da pirâmide social brasileira, enfim, de uma cidade satélite de Brasília, tá? Uhum. E transitou pela política. Então, e outra coisa é o seguinte: o eleitor, de modo geral, ele reage muito mal a essa pancadaria, né? O eleitor não ainda mais quando ela é meio fora é descalibrada, né? Como, por exemplo, essa coisa aí das religiões afro-brasileiras, é uma agressão, né? Meio fora do tom. Eu não sei como é que o eleitor vai reagir a isso, mas seguramente, certo? Lula já apanhou, né, sobre todos os anos, não deve ter um pedaço do corpo dele que não tenha tomado uma pancada, né? E o Bolsonaro apanhando muito também, né? Agora, assim, eu diria que tem um material ainda aí farto para ser explorado, que a sociedade não conhece tanto quanto conhece os do Lula, né? Vamos ver como pessoal, é que vai ser olha, isso. Vamos tentar ficar em 1 hora, né? A gente não está conseguindo. A Márcia parece que tem horário, não é, Márcia? Sim. Tem Então, reunião. pronto. Não está Fechamos? bom? Você é um cara estiloso, né, Rocha? Você utiliza aquelas camisas com aquelas golas, né? Camisas, não é nem polo, sei lá. Né? E agora está com esse casaco aí, rapaz. Você é um cara estiloso mesmo, hein, Rocha? Rapaz, é que esfriou muito em Curitiba. Eu não sou de sentir frio, não, mas essa semana foi triste. Eu saí de Brasília e desci aqui em Curitiba. Brasília devia estar lá 20, 22, 23. Desci aqui, estava 12, 11, 10. Olha, eu tenho experiência de vida curiosa com relação a Brasília, né? Quando eu morava no Rio, toda vez que eu ia a Brasília, eu gostava, porque eu sentia frio. O Rio é muito calor. Agora, quando eu sentia frio, né? Dependendo da época do ano, claro, né? Agora, em São Paulo, quando eu vou a Brasília, eu sinto calor, né? Morando. Então, é tudo uma questão de perspectiva, né? É isso aí. Turma. Um abraço, valeu. Thank you.